E o assunto de hoje ele é bem emblemático porque 100% dos homens já se questionaram: será que eu sou o anormal? Aquele homem que fez o filme pornô, ele consegue ficar tanto tempo com o membro duro e demorar para gozar? Aquilo é real? Será que aquilo é uma falácia? Pois é, hoje eu vou desmistificar o que acontece ali naquela situação do filme pornográfico. A dúvida principal é: eles usam alguma substância para garantir aquela performance? E olha, hoje eu trouxe aqui 3 técnicas que esses artistas eles utilizam para conseguir o efeito esperado. E olha, um deles pode até requerer auxílio médico, atendimento médico. Então fique até o final aqui que você vai se surpreender como é possível essa façanha. E para quem é novo aqui no canal, eu sou Heleno Paes, médico urologista e andrologista, e eu trato diariamente, semanalmente, problemas sexuais. E é claro, é muito comum um homem que tem uma performance sexual normal se comparar a um ator pornográfico e aí achar que tem um problema, quando na verdade não tem. E você vai entender muito bem isso na explicação de hoje. E vamos começar aqui pelo básico. Por que é tão difícil manter ali o autocontrole, manter uma rigidez por tanto tempo durante uma relação sexual? Primeiro, nós estamos tratando de sentimentos, sensações humanas, e é muito complexo você manter um alto nível de excitação por muito tempo, ou até mesmo segurar aquela excitação que está chegando de uma forma intensa, sem gozar muito rápido. Isso é algo instintivo, é da espécie humana, é involuntário. O ser humano, por ser um ser pensante, ele pode tentar domar essas sensações. E por que é difícil manter a ereção numa situação de grande pressão? Quando você está sendo pressionado, observado, avaliado. Isso se deve porque para ter excitação você precisa estar relaxado. E quando você está sob pressão, bate aquela ansiedade e com ela diversos neurotransmissores que atrapalham a ereção. E o principal é a noradrenalina. A noradrenalina é um potente vasoconstritor, ou seja, fecha os vasinhos do pênis. Sem sangue no pênis, não há ereção, você vai broxar. Analise só quão estressante é fazer sexo numa filmagem de um filme pornográfico. Já se imaginou aí você ali em cima da mulher, câmera aqui desse lado, câmera desse outro lado, luz na sua cara, um diretor falando: vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, vai mais devagar, agora acelera, fulana, geme alto, fala alguma frase, sei lá, pornográfica, e você ali tendo que manter o bichão duro que nem uma rocha para a cena ficar legal. É muito difícil, convenhamos, né? Por isso que, historicamente, lá nos primórdios, lá na década de 70, quando não existiam os remédios capazes de promover a ereção, os atores realmente precisavam ser homens com nervos de aço, com uma frieza e uma excitação fora do comum, senão eles não conseguiriam gravar uma cena completa. E agora pensa comigo aqui. Uma cena sexual gravada ali, pornográfica, ela tem uma duração ali de uns 20, 30 minutos. Você tem a ideia de quanto tempo levou para filmar, para produzir aquela cena erótica? Pois é, às vezes durou 4 horas ou às vezes mais de um dia. Às vezes os atores não estavam ali muito excitados, num dia bom ele não conseguiu performar, teve que gravar no outro dia e no outro dia, e aí vai até aquela cena ficar legal. E aqui já dá para trazer para vocês então uma primeira noção, a noção de que aquele resultado do filme sexual ele é impossível de ser reproduzido na sua prática. Isso porque ali teve paradas, tomadas de cena, teve edição, teve iluminação, e tudo aquilo ali foi feito para te causar a melhor sensação possível.
coisas que no sexo real não vai acontecer. Aliás, inclusive pode ser conseguido com efeito de lentes, luzes e edição, pênis com aspecto maior do que eles realmente são e até mesmo volume ejaculado, aquela que sai na hora da relação muito mais volumosa do que na verdade ela foi. Então, cuidado com os efeitos de ilusão dos filmes pornográficos. E detalhe, aquela parceira, aquela mulher que tem múltiplos orgasmos, que tem performances excepcionais, geme, grita, goza das formas mais variadas possíveis, tudo também é encenado, tá joia? Imagine para a mulher relaxar e ter esse orgasmo diante dessa galera toda que está produzindo o filme. Muito complexo. Então, amigão, você aí que estava achando que estava transando mal, às vezes você está dentro da normalidade. Você está caindo na falsa sensação de que aquela performance pornográfica que você assistia era o adequado, quando na verdade aquilo é o impossível, né? É o difícil de ser atingido. E é claro, né, gente, para a filmagem render, o homem precisa ter uma ereção confiável, uma ereção duradoura, que não baixe a despeito de qualquer situação que aconteça. Mesmo se ele estiver ali parando para tomar um cafezinho, ele tem que estar com o pênis de prontidão para a próxima filmagem. Daí então a importância do uso de medicações por esses artistas. Alguns deles podem usar os famosos comprimidos que vocês todos já conhecem, a tadalafila, a sildenafila, a vardelafila ou qualquer outro similar, que é da classe dos inibidores da 5-fosfodiesterase. Esses remédios são conhecidos vasodilatadores do pênis e que eles proporcionam, sim, melhorias na rigidez, melhorias na ereção. Só que esse remédio ele tem um probleminha. Ele precisa de excitação sexual. Se você não tiver um nível adequado de excitação sexual, o remédio não funciona. Se você já está na terceira tomada de gravação da mesma cena, imagine só o nervosismo desse artista. Como que ele iria conseguir manter aquela ereção mesmo tomando tadalafila, sildenafila? É muito difícil. Ou seja, bateu ansiedade, esquece, não vai dar certo essa estratégia. Aí sim vamos para a segunda classe de remédios amplamente utilizada, que são os remédios injetáveis para a ereção. Também chamados de terapia intracavernosa, porque o remédio ele é aplicado internamente, diretamente nos corpos cavernosos, aquelas colunas no pênis que se enchem de sangue, que garantem um aspecto bem rígido. Essas injeções são aplicadas diretamente no pênis poucos minutos antes da ereção. Ou seja, o camarada vai ter uma cena dali a 15 minutos, ele já vai aplicar a injeção para estar com o pênis em ereção, e essa ereção do remédio injetável ela é instantânea e automática. Ou seja, vai ter ereção mesmo fora do contexto sexual. E apesar de ser bem mais potente do que os comprimidos, sim, existem homens que podem não conseguir ter ereção com as injeções devido a um alto nível de ansiedade. Então, até mesmo para a injeção, a ansiedade pode ser um problema. Mas geralmente os atores pornô, eles são pessoas que se excitam com alguma facilidade e as ereções com injeção costumam ser muito boas. E os remédios usados nessas injeções são basicamente 3 tipos diferentes, que é o alprostadil, a fentolamina e a papaverina. E eles podem ser manipulados aí pelo seu médico em diversas composições diferentes, podendo ter mais benefícios com alguma formulação individualizada para o seu caso. Nós chamamos essas misturas dos remédios de bimix ou trimix, quando tem 2 ou 3 medicações na mesma formulação. Aliás, eu já fiz vídeos completos sobre a terapia intracavernosa, sobre o bimix e sobre o caverject, que é o alprostadil que vende na farmácia, comercializado e produzido pela indústria Pfizer. Então, se você quer saber mais detalhes sobre a terapia intracavernosa, você acesse os vídeos que estão aqui na descrição do vídeo. E você pode programar a duração da ereção com esses remédios. Isso é obtido aumentando a dose ou escalonando a dose.
E dessa forma, os atores podem conseguir ereções de até 3 horas. Lembrando que, quanto mais tempo de ereção, a coisa passa a não ficar muito segura. Isso porque existe uma complicação bem conhecida chamada priapismo. Priapismo é uma ereção dolorosa, prolongada, que se perpetua por mais de 4 horas. E quando isso acontece, sim, você precisará reverter isso, ou usando um antídoto, ou indo a um serviço de urgência para ser atendido por um urologista. Um priapismo demorado que você não reverte rapidamente, isso pode levar a danos permanentes no seu pênis. E aí sim você passaria a ter uma disfunção erétil orgânica permanente. Péssimo, né? Então, gente, atenção especial. Essas injeções, elas precisam ser usadas mediante treinamento médico, mediante contato médico com o seu urologista quando tiver uma certa urgência e também na dose certinha, né? Então, não faça isso da sua cabeça, procure um médico especialista nesse assunto para você iniciar esse tipo de tratamento. Aliás, eu, Dr. Heleno Paes, sou um especialista, como vocês sabem, e eu atendo homens do Brasil inteiro por telemedicina. E se te interessar um atendimento comigo, basta clicar aqui no link da descrição do vídeo, que lá tem um contato com a minha equipe. Eles vão passar todas as informações para vocês. Outra questão também que nós costumamos ponderar sobre esse tratamento com injeções é que ele não deve ser usado com tanta frequência. No máximo 3 vezes por semana. Imagine que injeções repetidas no seu pênis pode levar ali a fibroses, cicatrizes, inflamações locais. E isso aí, com o tempo, pode gerar alguma deformidade no seu pênis. E é claro, né, gente? O uso prolongado, contínuo dessas injeções pode, com o tempo, perder a eficácia, além de poder causar essas deformidades que podem até requerer cirurgias. Dessa forma, vá com calma, vá com cuidado e olha, até mesmo os atores pornográficos precisam de ajuda médica. E é claro, né, gente, se você conhece alguém que está sofrendo com um problema de disfunção erétil, saibam que existem soluções para esse tipo de situação. Dá para você restabelecer a sua função sexual com um tratamento especializado. Então, procure um especialista. O link está na descrição se vocês precisarem agendar comigo. Existe também uma última possibilidade para os artistas que trabalham com pornografia, que é o implante da prótese peniana. O implante da prótese não tem objetivo de trazer tamanho para o pênis, mas sim garantir a rigidez permanente. Quando o homem usa a prótese peniana, ele tem ereção o tempo que ele precisar, bem mais até do que as 4 horas que o priapismo causaria, né, naquele problema das injeções que eu acabei de comentar. Alguns atores podem decidir por isso, uma vez que o pênis desses homens é um instrumento de trabalho, é a profissão deles, é o ganha-pão. E quando a ereção está sendo algo inseguro para esses artistas, às vezes o uso da prótese corrige o problema e traz segurança para esse artista continuar produzindo seus filmes e ganhando seu sustento. Existem 2 tipos de prótese, a semi-rígida ou maleável, que ela pode ser dobrada, o pênis fica totalmente em ereção o tempo todo, e existe a inflável, onde o homem pode, com uma bombinha, insuflar o pênis, deixar ele duro, e quando não quiser mais usar, desacionar, o pênis volta à flacidez. Eu tenho vídeos também aqui no meu canal falando sobre as 2 próteses, não deixe de assistir, o link está na descrição. Eu trouxe 3 mensagens finais para esse vídeo. E a primeira é que você não deve se comparar aos artistas pornográficos. Aquilo é ficção. O sexo real, ele é aquele que você pratica. Se você tiver dúvidas se está tudo bem, procure um especialista. A segunda mensagem é: se você está sofrendo com problemas de ereção, não deixe de buscar ajuda especializada. Tem como resolver todas as situações hoje em dia. Então, guarde isso. E a terceira é que a sua vida sexual pode melhorar. Com aconselhamento correto, aprendendo técnicas de excitação, de aproximação, técnicas sexuais que a sua parceira e você vão usufruir ao extremo, você pode atingir níveis muito bons de sexualidade. E agora, gente,
Muitos homens que passam aqui comigo no consultório têm dúvidas se o problema sexual de ereção dele é psicológico ou é no pênis, é orgânico. E eu fiz um vídeo muito legal falando de um teste que você pode fazer na sua casa. E esse vídeo irá aparecer agora aí na sua tela e você clique e assista nele que você tirará essa dúvida com muita facilidade. Legal? Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.